Oi amigos, sejam bem-vindos ou muito bem-vindos de volta ao canal. Eu já tô com meu café pra gente falar sobre a 24ª, a última etapa da Fórmula 1 de 2025, o GP de Abu Dhabi. Que nem eu falei no último vídeo, Yas Marina é um dos circuitos que eu mais amo. Principalmente, acho o mais bonito de toda a temporada. O setor 1, ele é médio para rápido, o setor 2 tem duas retas absurdas e o setor 3 é todo travado. A saída dos boxes é por baixo da pista. Ele é considerado, inclusive, um dos mais perigosos. Tem um monte de gente que é louca para mudar a saída desse pit. No meio da pista tem literalmente um hotel, em que a pista passa por baixo dele. Assim, o lugar respira dinheiro. Antes dessa etapa, o Hamilton era o piloto com mais vitórias em Abu Dhabi, no caso 5, e era seguido pelo Verstappen com 4. Para esse final de semana, a Pirelli trouxe a gama C3, C4 e C5. Nos treinos, a gente teve mais uma vez a nossa passarela de novatos. Então, eu trouxe a minha colinha porque é muito nome aqui. O Pato O'Ward no carro do Piastri, o Arthur Leclerc no do Hamilton, Lindblad no do Tsunoda, Crawford e Shields nos dois carros da Aston Martin, Paul Aron no do Gasly, o Hirakawa no do Ocon, Iwasa no do Lawson e o Browning no do Albon. Isso rendeu momentos icônicos, como por exemplo, quando o George teve que corrigir o engenheiro. Que nem eu falei aqui, a gente tem o Iwasa, sou péssima com pronúncia de nomes, enfim, e a gente tem o O'Ward, que é o Pato O'Ward. Aí o engenheiro do Russell chegou e falou: o Owasa tá chegando. E aí o Russell: eu acho que é o O'Ward, não Owasa. E aí o engenheiro: foi mal aí. Além, claro, de a gente ter dois Leclercs na pista. Então eles falaram pro Bortoleto que tem o Big Leclerc, daí no caso era o Charles, e pro Verstappen eles falaram Leclerc Jr. atrás. Eles, ai, tão fofos, nem parece que estavam dirigindo a mais de 300 por hora. No TL2, o Verstappen atrapalhou uma abertura de volta rápida do Norris, porque ele estava na parte do traçado que era rápido, mas quem deu uma rateada foi o engenheiro do Verstappen no rádio. O Behrman estava muito bem e no TL3 ele voou de novo. A dianteira do Hamilton travou e aí ele detonou a frente do carro quando ele bateu na barreira. Acabou dando uma bandeira vermelha na hora. O Piastri, nesse último treino, ele virou quase que um ponto de interrogação, porque assim, uma hora ele estava muito bem, uma hora parecia que ele esquecia como dirigir de novo, e aí ele vinha muito bem de novo, e aí ficou assim. E teve uma hora no pit em que os engenheiros liberaram o Kimi literalmente em cima do Tsunoda. Então, assim, complicado. Depois a Mercedes ainda falou que não, é que a gente estava com pressa, porque era o fim do treino e tudo mais, e foi um erro nosso da equipe. E aí eles arcaram com a punição. É raro, mas acontece com frequência, né? No paddock, a grande fofoca foi o estrago emocional que um comentário do Helmut Marko fez a respeito do Antonelli. Na corrida passada no Qatar, vocês lembram que eu falei que na última volta praticamente o Kimi deu uma rateada e o Norris subiu para P4? O Helmut Marko teria alegado de que o Kimi Antonelli teria dado essa posição de graça, aleatoriamente, porque na hora não mostrou na transmissão. Mas aí depois da corrida passada, depois do pódio e tal, teve esse replay e mostrou que o Kimi realmente deu uma rateada ali. Só que até ele ver esse vídeo, até tudo se passar e ele dizer, não é isso que eu pensei, o Kimi recebeu mais de 1000 comentários de gente que não tem noção de que internet não é terra sem lei. A gente não faz um comentário ofensivo ou uma ameaça para alguém que a gente nem conhece. Me desculpe, mas vamos estar tendo o mínimo de educação? Somos todos adultos aqui lidando com informação muitas vezes pela metade. Então, gente, isso não é legal. Fica aqui o meu aviso como pessoa, tá? Pra todo mundo que tá me assistindo. Se eu ver alguém tacando hate em outra pessoa e for aqui nos meus comentários alguma coisa, se eu ver briga, se eu ver qualquer coisa, estarei bloqueando, estarei tomando medidas aí, porque não é esse tipo de coisa que eu quero aqui dentro não, tá? E então, essa coisa que rolou a situação do Kimi, depois o Marko foi lá, falou com o Kimi, pediu desculpas. Publicamente ele falou que, gente,
eu assisti o vídeo, não foi um comentário certo, não façam isso, então não foi legal da minha parte, peço desculpas em aqui me retratar, mas o estrago já estava feito. Em uma entrevista, o Russell também aproveitou e falou sobre a questão de ordem de equipe dentro da McLaren. Ele falou que se o piloto, no caso o segundo, vamos chamar assim, ele não tem mais chances no campeonato, faz sentido que ele ajude o colega de equipe a trazer o campeonato de pilotos para casa. Só que, como esse ano não é a questão, os dois estão competindo pelo título, não faria sentido. Então, assim, a diva sensatíssima. Vocês lembram que no TL3 eu comentei que o Kimi foi lançado no pit stop em cima do Tsunoda? Que ele tomou a punição? Aconteceu a mesma coisa com a Williams, que no caso o álbum foi lançado em cima do Ocon. Basicamente a mesma situação ali. A Mercedes arcou com uma multa de 10.600 euros e a Williams com uma de 5.300. Só que eu não consegui entender muito bem por que a diferença dessas multas, então se alguém souber, comenta, mas eu fico devendo essa informação pra vocês. E a fofoca que eu amo, que envolve o meu homem, é o simplesmente efeito Carlos Sainz nas equipes. Toda vida que ele troca de equipe, entra, enfim, quando ele sai, ele deixa a equipe numa situação melhor no campeonato de construtores do que quando ele entrou. Então, assim, o meu homem é imparável. Mas agora vamos pra hora boa, que é o final do campeonato. Então, primeiro, Q1 da quali. Piastri fez uma volta muito boa e o Bortoleto tirou o Hamilton. Então, assim, ó, cara, que temporada pro Hamilton difícil. Esses dias eu tava à noite pensando, pensando nas minhas metas pro ano que vem e tudo mais. E aí eu, não sei, me veio um Hamilton na cabeça e aí eu fiquei, caraca, que ano o Hamilton tá tendo, né? Porque foi pra um carro que achou que ia ser melhor, mas é um cortador de grama. Tá saindo no Q1 direto. Aconteceu a situação toda com o Roscoe, que acabou falecendo. Então, cara, que ano difícil pra ele, de verdade. No Q2, o Bortoleto ficou no top 10 e o Leclerc tava simplesmente surtando com o carro. Nessa última etapa, simplesmente tava todo mundo errando, mas a pole ficou com o Verstappen, logo em seguida o Piastri e em terceiro ficou o Norris. O Bortoleto conseguiu uma baita posição também, que vai largar em P7. O que eu fui dormir ansiosa no dia da quali para assistir a corrida no dia seguinte não tá escrito. E falando nela, a largada foi emoção pura. O Verstappen largou fortíssimo, manteve a frente, mas as McLaren vieram atrás extremamente agressivas também. O Russell deu uma rabiada e perdeu posições, então quem ficou em P4 foi o Leclerc, que começou sua caçada ao Norris. Assim, ó, se todo ferrarista não virou a favor do Max nesse GP de Abu Dhabi, é muita loucura. Na primeira volta o Piastri já pegou, já passou o Norris e apesar de que pro Piastri ganhar, eu sabia que ele tinha que ganhar a corrida e o Norris tá lá pra trás, ainda assim, pra mim ali a emoção foi a loucura. Na volta 17 o Norris foi chamado pro pit, foi uma boa troca, mas assim, não sei se foi o melhor momento, porque ele também saiu em P9 no meio do trânsito. Apesar de que eu fiquei pensando na hora, não foi uma boa estratégia. Só que analisando a corrida, todo mundo sabia que a corrida deles não era com o Norris. Então eles simplesmente deixavam o Norris passar. E aí tem um momento que eu paro e penso, não interessa se a corrida é com aquela pessoa ou não. Você perde uma posição, então por que você tá deixando ir? Sabe? Não sei, até certo ponto essas coisas pra mim não fazem muito sentido, porque se fosse eu lá no meio, me desculpe, meu carro pode ser uma merda, eu não tenho nada a perder também, o que é ganhar mais uma posição aqui, né? Manter ela em cima de uma McLaren. Mas enfim, tudo bem. E essa escalada do pelotão do Norris justamente aconteceu até mais ou menos ali na volta 20. Porque quando o Norris foi pro pit stop, acontece que o Leclerc foi também. E eu não entendi se foi meio que reação do outro, mas eu imagino que sim. E aí, o Leclerc, ele dá ali, tem uma dificuldade, porque daí assim, todo mundo sabe que não dá pra competir com o Norris, mas com o Leclerc, com o cortador de grama, dá, entendeu? Aí, ele teve ali suas dificuldades, mas ele fez uma ultrapassagem dupla, lindíssima.
Tsunoda ficou em terceiro, o Norris em quarto, e foi nesse momento em que o Tsunoda disse: vou fazer valer a pena meu último dia como Red Buller. Ali pela volta 23 eu pensei, cara, até que o Hamilton tá fazendo uma corrida muito boa. Ele largou em 16º e ele já tava em nono. E aí, assim, foi o momento em que o Max também foi pro pit e voltou em segundo. E aí outra coisa foi que, ok, o Tsunoda tentou ali dar uma segurada no Norris, mas ele fez um zigue-zague e jogou o Norris pra fora da pista. Então, não entendi muito bem a defesa dele. Tipo, a temporada toda, a traseira dele larguíssima, o Norris chegou atrás e... E foi isso, passou rapidinho. Inclusive, Tsunoda foi punido em 5 segundos por zigue-zaguear. Então, né, de que adiantou? Na volta 39, o Albon toma 5 segundos por estar rápido demais no pit lane. E lá na volta 42, finalmente o Piastri para. E aí é nesses momentos que eu paro e penso assim... A McLaren escolheu o campeão deles lá atrás, lá em Monza, porque aqueles 3 pontos que eles deram a mais pro Norris foi a diferença que ele precisava aqui na etapa de Abu Dhabi, porque senão o Max ia estar ganhando e ele ia precisar de uma posição melhor, no caso ele ia precisar de um P2. Claro que também teve a situação do Max em Barcelona, tudo mais, mas... Ainda assim, das coisas que só dependiam da McLaren, eu sinto muito que eles escolheram o campeão deles lá atrás. E é aquela coisa, eu, como torcedora, como espectadora, só me resta aceitar. E é o que eu vou fazer. Com um gostinho amargo, porque começou a cair a ficha nessa volta de que o Norris de fato seria campeão mundial e não era o resultado que eu queria, mas aceitei, tranquila, e comecei a ficar quietinha aí no final dessa corrida. Na volta 46, o Gasly tomou 5 segundos de novo por estar ali ultrapassando sempre os limites de pista, e na volta 54, o Sainz estava brigando com o Bortoleto pelo último pontinho na temporada. Quem saísse na frente, eu ia ficar feliz. Na bandeirada da volta 58, o Verstappen vence, o Piastri fica em segundo e o Norris fica em terceiro, conquistando seu primeiro campeonato mundial. Eu tenho que admitir que, apesar de tudo que eu falei essa temporada, de que eu não queria que o Norris ganhasse e tudo mais, de fato não queria como torcedora. Se fosse na minha escolha, não estava torcendo para ele ganhar, estava torcendo para o Piastri ou para o Verstappen. Como sou boa ferrarista, para o Leclerc, obviamente, mas também tenho aí consciência de carro, né? As pessoas têm consciência de classe, eu tenho consciência de carro. Mas quando ele começou as entrevistas, quando ele abraçou a família, quando ele abraçou os engenheiros, todos eles, assim, eu chorei junto, tá? Eu me emocionei e eu fiquei genuinamente feliz por ele estar tendo a oportunidade de viver esse momento. Piastri, um dia sua hora chega, menino. Tá tudo certo, a gente vai torcer por você igual. E é nesse momento em que a gente encerra a temporada. Eu admito que eu tenho um comentário pra fazer aqui, porque o que eu sofri de bullying da Isabelle não tá escrito. Eu tô acordando há 3 dias, porque hoje é... 3 dias não, é o segundo dia que eu acordo, mas desde ontem já tô recebendo esse tipo de mensagem da Isabelle, tá? Que simplesmente é esse tipo de coisa aqui. E também tem esse daqui. Bom dia, princesa. Por favor, sente na Glock. Todo seu desejo eu realizo, firme é forte. Sei que você amarra. Obrigada, dona Isabelle. É sempre muito bom conversar com você. Eu tô animada pro ano que vem. O regulamento novo, a gente vai dar tchau pro DRS, tchau pra unidade de potência que a gente tem hoje, tchau também pro tamanho absurdo dos carros que a gente tem hoje, vão ser um pouquinho menores. A Alpine vai começar a correr com motor Mercedes, a Sauber vai virar Audi, o grid sobe para 22 assentos ao invés de 20 com a entrada da Cadillac, a gente vai dar tchau pro SF25, graças a Deus. Vai ter temporada nova de Drive to Survive, enfim, só coisa boa vindo aí. Mas é isso, um beijo e até a temporada de 2026.